Então, galerinha, hoje a gente vai ter uma complementação para a gente conseguir fixar algumas questões que a gente trabalhou nesta etapa, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido aí finalizar a leitura e, sobretudo, que tenham conseguido assistir a nossa videoaula, onde a gente conversou um pouquinho essa semana sobre a questão dos cuidados paliativos, né? Entendendo um pouquinho aí a questão dos nomes, entendendo um pouquinho aí, começando a se aproximar dessa pessoa que está morrendo, né, gente? Então, a gente já teve acesso a todos os preceitos éticos, tudo que ampara vocês lá na frente, quando vocês necessitarem fazer cuidados paliativos. Vocês já estão com tudo isso aí bonitinho, fixado na cabeça de vocês. E para aqueles que ainda quiserem ter acesso às leis, assim como a nossa aula de hoje, eu também disponibilizei lá nos materiais complementares uma apresentaçãozinha que permite que vocês tenham acesso aos principais dispositivos do nosso código de ética, que vai ampará-los e protegê-los aí no exercício dos cuidados paliativos, tudo bem? Hoje a nossa aula aqui vai ser um pouco no improviso tecnológico, tá, gente? Então a professora vai olhar aqui os slides no celular enquanto conversa com vocês. Vai ser uma invenção aqui. Tenham paciência, tá bom? Bem, pessoal, então o tema da nossa aula de hoje tá quentinho, gente, saindo do forno. Ou talvez entrando no forno. Como assim, professora, entrando no forno? Não sei se vocês têm acompanhado, né, as notícias da grande mídia, não sei se vocês têm acompanhado os números do Ministério da Saúde, que destrincham um pouquinho a questão dos perfis de morbimortalidade pelo Covid. E hoje saiu uma notícia falando que nós tivemos alguns hospitais que hoje eles chegaram na taxa de ocupação máxima das UTIs, né? Então, são hospitais que estão com UTIs lotadas, num contexto onde ontem nós tivemos o nosso recordes, né, de mortes aqui no DF. Então, gente, quando eu digo que o nosso tema ele não tá saindo do forno, mas que ele tá entrando, é porque esse tema que eu vou conversar com vocês hoje, embora fosse um tema que a Fundação Oswaldo Cruz já tivesse trabalhado massivamente para preparar os profissionais de saúde para isso, já tivessem disponibilizado materiais adequados, até então, aqui em Brasília, essa não era uma questão que nos preocupava diretamente, mas que, considerando os perfis de morbimortalidade que nós alcançamos essa semana aqui do DF, infelizmente, pode ser que aquilo que vocês estão tendo a oportunidade de debater hoje seja a realidade de muitos profissionais de saúde nos próximos dias aí nos hospitais, tá bom? Então, hoje, meninas, a gente vai debater um pouquinho, conversar um pouquinho sobre os cuidados paliativos, gestão de leitos em UTI e Covid-19, tá, gente? Não é interesse no curso da nossa disciplina que nós debatamos de uma forma aprofundada os mecanismos fisiopatológicos que já são sabidos dentro do curso da Covid, né, gente? Teremos tempo aí nos próximos meses para a gente debater isso em outros espaços de debate, saúde do adulto, saúde do idoso. Então, para fins da nossa disciplina, nós não vamos conversar muito sobre a questão de como acontece o curso da Covid, porque vocês vão ter oportunidade mais para frente. Mas o que é importante, gente, de que a gente compreenda desse curso da Covid é que nós temos uma afetação do nosso sistema respiratório que pode vir evoluir para uma síndrome respiratória aguda.
Isso pode levar naturalmente, como já vem sendo muito divulgado nas redes sociais, na grande mídia, em todos os veículos aí de divulgação científica, isso pode levar à necessidade de um suporte ventilatório, né? Então tá todo mundo ouvindo muito falar sobre ventilação mecânica, sobre respiradores e sobre leitos de UTI, né? Então a gente compreende que dentro do curso dessa doença que vem se apresentando para a gente, nós temos o desenvolvimento que pode se agravar de tal forma que sejam necessárias não apenas hospitalizações, como sejam necessários recursos dentro da terapia intensiva, para que a gente consiga fazer um monitoramento desse usuário e, se for o caso, também partirmos para uma estratégia de ventilação mecânica, tá, gente? Esses são recursos que a gente observa que são feitos dentro de uma UTI, em hospitais particulares, necessariamente em UTIs, mas nos hospitais públicos nós podemos ver aí também alguns leitos que possam atender a essas afecções em boxes de emergência, em salas vermelhas, né? A depender de como o serviço esteja organizado ou desorganizado. Tudo bem? Mas o que a gente sabe, o que é muito claro dentro tanto do serviço particular quanto dentro da rede pública, é que dentro desse contexto de pessoas que são hospitalizadas, nós temos uma grande minoria que vai de fato requerir tratamento intensivo, né, dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, quando nós temos a emergência de uma doença aonde necessita-se uma ampliação dessa taxa de ocupações de leito na UTI, isso se torna um problema, né, gente? Isso se torna um problema e não é um problema só do SUS, né? Porque a gente vê o tempo inteiro o pessoal falando SUS, SUS, SUS. Mas hoje nós tivemos a ocupação máxima de 2 hospitais particulares daqui do DF também chegando à sua ocupação máxima. Então não é apenas pura e simplesmente porque o SUS não presta, porque o SUS é sucateado. Não é bem por aí a nossa discussão. Mas é porque nós temos o curso de uma doença que é nova e que nenhum sistema público do mundo estava preparado. Não é à toa que em vários pontos aí da nossa trajetória mundial de combate ao Covid, nós vimos o lançamento do chamado lockdown, né? Que é realmente essa contenção dessa circulação das pessoas para que a gente detesse o contágio, detesse o avanço desse perfil de mortalidade, de modo a permitir que todas as pessoas que necessitem tenham acesso a leitos de terapia intensiva, né? Então não é à toa que nós estamos aí, né, gente, em EAD. Não é à toa que vem se fazendo toda uma estratégia massiva, uma estratégia de conscientização por meio das principais instituições de ciências, de pesquisas, profissionais de saúde, para que a gente fique em casa, né? A gente busca conscientizar a população para não ficar em casa, para não sair de casa, evitar ao máximo as aglomerações. Por quê? Porque a gente precisa pensar que essa doença, ela é uma doença que comprovadamente tem um alto índice de contágio. Ou seja, dentro dos perfis de morbimortalidade que vêm sendo observados a nível mundial, cada pessoa infectada infecta de 2 a 3 pessoas à sua volta. Então, isso é uma grande reação em cadeia. Tá, pessoal? Então, não é à toa que nós começamos com a Covid, com uma pessoa chegando com a doença no território nacional, e agora, 4 meses depois, nós estamos com esse quadro de morbimortalidade assustador. Tá, pessoal?
Considerando, gente, que a COVID, ela vem apresentando dentro de um perfil de morbimortalidade, mas também numa perspectiva de imaginário social, como uma doença ameaçadora da vida, ela se encaixa como uma doença que requer diretamente a atenção de uma equipe muito fofinha, muito lindinha e muito maravilhosa, que é a equipe de cuidados paliativos, tá? Antes, quem entrou agora, nós estamos falando sobre COVID, gestões de leitos de UTI e cuidados paliativos. Nós não estamos hoje dispondo aí dos slides projetados, então quem chegou agora, se quiser ir acompanhando a nossa aula pelos slides, vocês podem entrar lá na sala de aula de vocês, na aba de materiais complementares e baixar o arquivo chamado aula síncrona etapa 3, tá bom? Então, gente, compreendendo um pouquinho, né, essa trajetória que eu vim conversando com vocês sobre essa doença, uma coisa que é muito importante de a gente pensar é nisso. Para além dos índices de morbimortalidade que já vem se apresentando como algo preocupante, como uma questão de saúde pública muito grave e muito urgente, nós temos também uma doença que, dentro do imaginário social, traz para essa população a compreensão de que suas vidas estão em risco. Então, gente, a gente compreende que os cuidados paliativos são abordagens de cuidado que permitam promover qualidade de vida às pessoas que têm acesso, que acabam desenvolvendo um curso de uma doença que ameace a sua vida. Ah, professora, então cuidados paliativos não é só para os moribundos, como você falou lá na aula? Não. Os cuidados paliativos não precisam ser só destinados para o tratamento de doenças que não têm mais possibilidade de cura, numa perspectiva de deter todo o avanço que a doença já tinha tido até então. Quando nós temos o diagnóstico de qualquer doença que sabidamente ameace a nossa vida, nós já podemos contar com a ação dos cuidados paliativos, tá, gente? Então, dentro do que vem acontecendo no cenário de todos os hospitais, nós temos os profissionais de cuidados paliativos atuantes, juntos a todos os profissionais de todas as equipes, permitindo que haja um devido acompanhamento dessas doenças que ameacem a vida desde o momento do diagnóstico, tá, gente? Quando a gente fala sobre essas doenças que ameaçam a vida, elas podem ter as mais diversas trajetórias. A gente pode ter uma pessoa que vai apresentar sintomas leves, vai ficar dentro do seu domicílio e depois ela vai melhorar e ela vai retornar ao seu meio social. Nós temos pessoas que iniciam dentro do espaço domiciliar e depois agravam, são hospitalizadas e depois retornam, né? Depois para internação, depois para casa, tem uma boa evolução clínica. Tem as pessoas que vão requerir cuidados intensivos, então vão requerer ficar na UTI, por vezes vão requerer realmente de ventilação mecânica, vão evoluir bem com o quadro e vão ter a cura clínica. Vão ter pessoas que vão evoluir com um prognóstico ruim, não vão conseguir reverter e vão evoluir a óbito. E por último, gente, nós temos um contexto de pessoas que, pela situação do quadro dela de saúde de uma forma geral, a gente sabe que o prognóstico dela é muito ruim, né? Então, por vezes, nem é necessário, nem é indicado o tratamento intensivo nesses quadros, tá?
Então, agora a gente vai entender um pouquinho como pode se dar esse curso dessa doença, como que a gente vai falar sobre uma atuação de um cuidado paliativo que vise numa situação ética delicadíssima, que a gente consiga prover um cuidado respeitoso, um cuidado digno, um cuidado que permita a integridade desse indivíduo em todas as fases dessa doença. Tudo bem? Conseguiram me ouvir direitinho? Sim. Ótimo. Então, gente, a gente utilizou como referências bibliográficas, também disponíveis na abinha de materiais complementares, 2 trabalhos, tá? Um trabalho que é um artigo, né, quentíssimo, ambos os trabalhos são agora de 2020. Um desses trabalhos é uma cartilha, né, de cuidados paliativos específicos no COVID, e uma outra cartilha que vai tratar sobre as questões éticas envolvidas na questão desse gerenciamento desses leitos de UTI, tá? São 2 trabalhos absolutamente interessantes, 2 trabalhos que são muito importantes para os profissionais de enfermagem, e aqueles que porventura tiverem o maior interesse podem lá buscar e ler os materiais na íntegra, tudo bem? Gente, deixa eu só arrumar essa minha franja aqui, porque eu tô com uma alergia no meu olho. E essa minha franja aqui, nesse tempo de Covid, que não posso nem cortar o cabelo, a franja fica caindo no meu olho. Pronto. Bem, então, gente, baseado nesses materiais, que não fui eu que construí, que foram profissionais, pesquisadores altamente capacitados, eu vou utilizá-los e utilizar as situações que foram problematizadas nesses manuais para a gente conseguir debater um pouquinho, tudo bem? Todas essas situações estão lá no na nossa apresentaçãozinha, tá bom? Então, gente, nós temos um primeiro cenário, né, dentro do curso dessa doença. Nós temos um cenário de um paciente que ele vai evoluir com um quadro leve, estável e que vai ficar na casa dele evoluindo para uma melhora clínica, tá? Então, num caso como esse, gente, a gente não precisa nem esquentar muito a molenga, sabe? Porque ele é um caso que vai ficar no seu domicílio, né? Ele vai entrar no que a gente compreende como quarentena. Ele vai ser restrito ao seu ambiente domiciliar, ele não vai entrar em contato com outras pessoas e ele vai ficar sob observação. Então, gente, quando nós temos um paciente diagnosticado com a COVID, nós temos um sistema de saúde que tem como obrigação manter um cuidado e um acompanhamento para permitir que qualquer pequena mudança nesse quadro seja rapidamente previsto e essa pessoa receba o tratamento adequado, mesmo que esteja no seu ambiente domiciliar. Não preciso nem dizer que para uma situação como essa ser exitosa, nós precisamos lançar mão daquilo que a gente tanto viu no nosso código de ética, que é a nossa capacidade de comunicação. Então, a gente vai precisar mandar brasa, gente, conversar, orientar, explicar o curso, explicar os sintomas, explicar quais são os sinais que vão requerer que essa pessoa se desloque para o hospital, permitindo que no seu domicílio ela tenha um cuidado mais confortável dentro do seu lar e que só vá para o hospital ocupar um leito se for realmente necessário, tá? Quando uma pessoa também está no seu ambiente domiciliar, gente, é muito importante que também seja realizado um trabalho com a família, para que a família compreenda a necessidade de que aquela pessoa siga isolada num cômodo da casa, se possível, né? Porque a gente compreende a delicadeza da vulnerabilidade social, mas, se possível, a necessidade de que essa pessoa se mantenha restrita a um cômodo da casa, de modo a não proporcionar risco aos demais moradores, tá?
Então, quando a gente vem falando dessa primeira situação, desse primeiro desfecho, a gente precisa pensar nessas estratégias. Estratégias essas que têm cuidado paliativo porque tem uma equipe pensando em qualidade de vida no curso dessa doença. A gente compreende que é melhor estar na sua casa com seu lençol cheirosinho, com a sua comida, com seu parente ali no quarto do lado, do que ficar sozinho, isolado, sem um acompanhante no hospital. Vemos aí muito diretamente os cuidados paliativos amplamente previstos dentro do nosso código de ética. Tudo bem? Então, nesse primeiro cenário, nós temos a condição mais adequada para a gente conseguir manejar esse percurso dessa doença, tá? Nós teremos, gente, um segundo cenário. Essa pessoa que foi diagnosticada, ela vai evoluir para uma piora clínica. Então, essa piora clínica vai requerir o quê? Hospitalização. Mas essa hospitalização, gente, ela não necessariamente significa necessidade de cuidados intensivos. Ou seja, não significa que essa pessoa que será hospitalizada, que ela necessite ir para uma UTI. É muito interessante, gente, nesse momento, uma atuação dos cuidados paliativos novamente para permitir qualidade de vida, uma vez que, quando a gente compreende que nós temos uma piora clínica, nós compreendemos que o controle dos sinais e sintomas vai precisar ser ampliado. Como professora, aí a gente vai pensar em estratégia de oxigenoterapia, algumas medicações aí, corticoides, enfim, são questões que a gente vai estudar num outro momento. Mas a gente vai precisar lançar mão de algumas outras estratégias terapêuticas para impedir que essa piora clínica se agrave ainda mais, tá? Nesse momento, gente, é muito natural que nós tenhamos um paciente amedrontado, uma família duplamente amedrontada. Quando nós falamos em hospitalização, gente, nós falamos de uma pessoa que vai precisar ficar sozinha em um hospital. Então, quando nós falamos disso, nós falamos diretamente de medo, nós falamos de insegurança e, mais uma vez, nós remontamos a necessidade de a gente ter um compromisso ético, de uma comunicação muito clara do quadro de saúde. Aqui, gente, é muito interessante que a gente converse com o nosso usuário, com o nosso paciente sobre a piora desse quadro. E se a gente vem percebendo um ou outro indício clínico que possa indicar que esse quadro ainda possa piorar mais, é necessário que a gente deixe isso claro, tá? A pessoa tem esse direito de saber. Então, nossa, professora, eu vou ficar amedrontando a pessoa? Você não vai amedrontar. Você vai oferecer as condições adequadas, as informações que aquela pessoa tenha condição de receber de uma forma gentil, clara, empática e direta, tá, gente? Mas sempre comunicando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim. É muito importante, gente, também, quando a gente vai observando dentro dessa piora clínica, que a gente sempre documente lá no prontuário e que a gente comunique à nossa equipe. Não adianta nada, gente, a gente fazer uma avaliação X, a gente lançar mão de alguma questão terapêutica X e a equipe multiprofissional envolvida não saber. Isso não vai permitir que nós ofereçamos um trabalho integral, um atendimento, um cuidado integral a esse sujeito. Quando eu estou falando de comunicação, eu estou falando, por exemplo, de um quadro de uma COVID que pode levar a um sofrimento psicológico, onde a pessoa está com medo porque piorou o quadro, o psicólogo precisa saber.
ou uma pessoa que de repente ficou dentro de casa, mora numa situação de moradia insalubre, onde muitas pessoas tiveram contato com ela, e a equipe do serviço social, ela vai precisar saber disso para manejar ali a situação social. Então é muito importante nesse momento que nós tenhamos uma comunicação adequada entre a equipe. Tudo bem? Conseguiram me ouvir direitinho aí no cenário 2? Sim. Pessoal, se for surgindo dúvidas aí, vocês vão colocando aqui no chat, tá? Que eu tô olhando direto. Não vamos aí sobrecarregar a Ana Paula doente, não, tá? Bem, galerinha, a gente tem um terceiro cenário, tá? Nós temos um cenário de uma pessoa que já estava hospitalizada, que já tinha evoluído com uma piora clínica. E de repente, gente, essa piora clínica, ela não vem se adequando num cenário razoável. Como assim? A pessoa pode evoluir com um pouco de desconforto respiratório lá pelo 10º dia e vai precisar ser hospitalizada. É uma piora do quadro clínico, mas é uma piora do quadro clínico que é esperado. Não é uma piora do quadro clínico que faça com que a gente comece a perceber que essa pessoa tem a sua vida de fato ameaçada, tá? Mas às vezes essa piora vai sair daquilo que a gente compreende como uma piora normal do quadro e ela vai evoluir para uma piora clínica que a gente comece a vislumbrar um desfecho desfavorável. Um desfecho que possa, inclusive, levar essa pessoa à morte, né, gente? Então, quando a gente vê que não tem muito mais o que fazer, que a pessoa tá piorando muito, a gente vai precisar começar a pensar agora 100%, eu vestir 100% a casaca dos cuidados paliativos e pensar. Nesse momento, essa estratégia que eu estou lançando mão, esse recurso terapêutico que eu estou lançando mão, ele vai de fato ajudar? Ou ele é só eu, Evane, tentando salvar aquela pessoa de toda forma, mesmo sabendo que aquilo dali, pelo que eu já vi, vai dar ruim, né? Então, quando a gente compreende dentro do mecanismo fisiopatológico da doença que aquilo dali vai levar a um desfecho desfavorável, levando à morte, não faz muito sentido, gente, a gente ficar ali lançando mão de uma pancada de antimicrobianos, lançando mão de uma pancada de drogas vasoativas, né? Então, às vezes, vai ser necessário, gente, que a gente encarne os cuidados paliativos exclusivos que a gente conversou lá na nossa videoaula, tá? Naturalmente, aí dentro desses dois cenários, pode ter uma pessoa que vai evoluir para um contexto de terapia intensiva em que ela vai melhorar. Em outros casos, ela não vai melhorar, tá, gente? Mas sempre a gente pesando quando há essa piora desse quadro clínico, se aquilo que eu estou lançando mão de recurso é de fato necessário para aquela pessoa, se vai de fato intervir no quadro daquela doença. Aqui, gente, começa a doer o nosso coração, né? Vocês aí que estudaram muito, muito a questão de ética. É bem aí que vocês vão começar a vivenciar os dilemas éticos e a dor ética que vai estar envolvida nesse processo. Porque quando nós estamos falando de lançar mão de recursos que não vão, de fato, impactar naquele quadro, a gente está falando que, às vezes, a gente está insistindo em utilizar um recurso para uma pessoa que não vai ter benefício dele, enquanto que uma outra pessoa vai necessitar dele e por nós termos utilizado de uma forma inadequada e indiscriminada, não vai ter mais para aquela pessoa que de fato precise. Meninos, tem alguém falando aqui no grupo? Deixa eu só ver aqui se tem colega com dificuldade.
Ah, não, a Dailene tá ajudando aqui. Ok. Ficou claro, gente, essa questão dos recursos? É muito delicado, né, gente? Aqui começa a doer porque a gente fala, poxa, eu tô negando recurso porque não tem para todo mundo. Mas nessa situação 3, gente, nesse cenário que a gente acabou de conversar, a gente não está falando de não tem recurso para todo mundo, tá? A gente está falando de utilizar um recurso num contexto onde a pessoa não necessite daquele recurso. E quando eu falo de não necessitar, não é porque ela não tenha um sintoma, mas porque se a gente utilizar aquele recurso com aquela pessoa não vai apresentar o benefício terapêutico necessário, tá? Então, isso é amplamente defendido, previsto dentro do nosso código de ética, tá, gente? Isso é cuidados paliativos. Mas quando a gente de repente percebe que uma pessoa ela não tem indicação para uma UTI, a gente não vai simplesmente falar assim, vou deixar ela bem ali, não tem familiar mesmo. Deixa ela pra lá. Ela não entende de droga vasoativa. Deixa ela pra lá. Não, né? Quando a gente tá falando de uma pessoa para a qual a equipe, dentro da sua compreensão, ela sabe que a pessoa não vai se beneficiar daquele determinado recurso terapêutico, a equipe vai ter que ter muito peito, tá? De virar para aquela pessoa e conversar abertamente, tá, gente? A gente tem, inclusive, um compromisso ético de não gerar esperanças aonde não há esperança, tá? Então, a gente precisa ter uma conversa franca onde a gente fale sobre esse prognóstico, fale de para onde esse curso dessa doença esteja se encaminhando, para que a pessoa entenda que se ela for para uma UTI e para um respirador, ela vai se submeter a uma quantidade gigantesca de tratamento que vão piorar a sua qualidade de vida, vão ocasionar dor, podem vir a matar uma outra pessoa, porque a outra pessoa poderia se beneficiar e não terá, né? E além disso, gente, quando a gente percebe que essa pessoa ela está evoluindo com um curso desfavorável que pode levá-la à morte, a gente precisa não dar falsas esperanças, não fingir que isso não está acontecendo, porque a gente precisa permitir a essa pessoa que essa pessoa se despeça, tá, gente? Quando a gente está falando de Covid, a gente não está falando, por exemplo, de uma situação de um câncer que levou anos. Quando a gente está falando de Covid, a gente não está falando de uma doença neurodegenerativa, onde a família ou a pessoa acompanhou esse curso da doença. A gente não está falando sobre um quadro de HIV. Quando a gente está falando de Covid, a gente está falando de uma pessoa que ontem estava ok, estava na casa dela, estava com a família e hoje ela tem um diagnóstico e hoje ela descobre que ela pode morrer, tá? Então, imagine agora uma pessoa que é a principal provedora. Imagine a pessoa que é a provedora, que tem um dinheirinho na poupança. Imagine uma pessoa que é provedora e que tem uma dívida que a família não sabe que ela tem. Imagine uma pessoa que tem um problema com algum familiar, que precise de um suporte espiritual. Então, gente, ter conversas francas e deixar muito claro para a pessoa o curso da Covid significa, numa doença que já é naturalmente muito rápida, a gente está permitindo, gente, questão de horas, para que essa pessoa organize a sua partida, tá? A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso nessa nossa quarta e última etapa, mas eu já lanço aí essa pulguinha e essa sementinha para vocês. Então, gente, não tenham medo de, numa situação como essas, vocês terem uma conversa clara, tá?
a pessoa ela tem o direito de saber, porque a pessoa tem o direito de se despedir. E quando você, técnico de enfermagem, tá lá, não tem acompanhante, Catarina. Nem na UTI, assim, a maioria das UTIs nem acompanhante tem normalmente, né? Em alguns contextos de UTIs específicos a gente tem. Mas na maioria dos leitos de UTI nós não temos acompanhante naturalmente. Covid muito menos. Só que na Covid nós não temos acompanhante nem no hospital, tá? Nem na internação, nem na clínica médica, nem no pronto-socorro. Hoje o que nós temos amparados em leis que podem ter acompanhantes são as crianças. Apenas, tá? Então, a gente precisa pensar nisso. Inclusive, Catarina trouxe esse questionamento, e esse é um questionamento muito importante. Porque imagine, você é um técnico de enfermagem que está trabalhando lá no Hospital Regional de Ceilândia, na unidade respiratória, né? Porque a maioria dos hospitais agora colocaram a galerinha com suspeito e diagnóstico de Covid num local fechadinho específico. E aí vocês estão lá, ó, com aquela escala daquele jeito, aquela correria, e aí vocês estão lá vendo um paciente que está evoluindo desfavoravelmente, que provavelmente vai a óbito, e aí o que vocês estão fazendo? Vocês estão insistindo em colocar antibiótico, vocês estão insistindo em utilizar uma droga vasoativa, adrenalina, por exemplo. Quando eu tô falando vocês, eu tô falando enquanto equipe, tá, gente? Porque essa não é uma opinião e uma decisão que a gente tome sozinho. Mas às vezes tá uma equipe lá empenhada em tentar curar algo que não é curável mais. E às vezes o tempo que você tá gastando lá instalando um antibiótico que não vai fazer efeito é o tempo que você vai pegar o tablet do hospital e você vai permitir que aquela pessoa entre em contato com a sua família para se despedir, entre em contato com a sua família para falar da senha do banco, para falar da dívida, para falar do funeral, para falar que tem túmulo, para falar que precisa de um padre ou de um pastor, né? Então, gente, conforme a gente vai pensando sobre isso, que a gente vai debater muito na nossa quarta etapa, nós, enquanto profissionais, precisamos separar muito essa nossa ansiedade de tentar deter a morte a todo prazo e a toda forma e com toda a nossa força, porque às vezes a gente esquece do outro. A gente às vezes está lá tentando salvar a vida e a pessoa não vai se salvar e a pessoa precisava de outras coisas naquele momento, tá? Então a gente precisa olhar para a morte. A gente vai precisar olhar diretamente para essa morte, pensar em como que eu compreendo a morte para que eu consiga prestar uma assistência adequada e respeitosa para essa pessoa. Tudo bem? Ficou claro, gente? Deu para ouvir tudo certinho? Então, gente, nos hospitais hoje, os cuidados paliativos, eles estão muito atuantes, tá? Os cuidados paliativos, eles estão saindo da sua bolinha, das suas unidades de tratamento intensivo, estão se comunicando com o pronto-socorro, estão se comunicando com a clínica médica, estão se comunicando com a UTI. Nós temos uma equipe de cuidados paliativos que hoje está participando, está debatendo os quadros para que a gente consiga enxergar, tá? Porque às vezes a gente está tão obstinado ali na nossa assistência, tentando de toda forma salvar a vida daquela pessoa, que a gente não consegue enxergar o óbvio, né? Quando a gente não consegue enxergar o óbvio, às vezes a gente está sendo violento com aquela pessoa que está precisando de outros cuidados. Então, quando nós estamos falando, gente, de cuidados paliativos, quando nós estamos falando de questões éticas envolvidas com a morte e o morrer, nós não estamos falando de uma decisão solitária, tá? É uma decisão que é sempre conversada em equipe, para que a gente minimize os ruídos que essa nossa subjetividade, que a gente tanto vem conversando na ética, possa impactar nesse usuário. Por exemplo, eu tinha uma paciente, não era da Covid, né, gente? Era uma paciente oncológica.
que ela se parecia muito comigo, né? Ela tinha pouca diferença de idade, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu tinha 23 anos. Ela tinha 19 anos, era bem novinha, estava estudando para passar na UNB, e ela tinha se vestia de um jeitinho parecido como eu me vestia, ela gostava de coisas, de livros que eu gostava, então a gente era muito parecido. Então, nós tínhamos esse processo que a gente viu lá na nossa videoaula de transferência e contra-transferência. E aí, no meu processo contra-transferencial, eu fazia de tudo para que aquela paciente vivesse, porque aquela paciente se parecia comigo. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente está lá numa unidade e a gente vê uma pessoa que lembra alguém que a gente ama muito, né? Então, esses tipos de ruído, eles vão acontecer. E a gente não vai enxergar com tanta clareza como a gente gostaria. Então, por isso que é importante que nessas situações a gente tenha humildade suficiente, galera, para ouvir quando o outro fala: fulano, você tá exagerando. Fulano, tá na hora de parar, tá? Então, agora a gente vai entender que às vezes o outro ele vai precisar sinalizar alguns limites. Então, agora o trabalho em equipe, mais do que nunca, ele vai ser extremamente necessário, tá bom? Porém, meninos, a coisa ela sempre pode ficar um pouquinho pior, né? Então, deixa eu ver aqui, Juliana, a gente pode ficar desesperado para tentar salvar a vida do outro, sendo que tudo que o paciente quer é ter uma morte calma. Sim, Juliana, falou tudo, né? Porque quando a gente acompanha, quando a gente tem uma vivência de acompanhar a morte, de olhar para essa morte de frente e ver muitas mortes, não sei qual vai ser a área que vocês vão atuar. A professora Evane já viu muitas mortes, né? E conforme a gente vai vendo essas mortes, a gente vai vendo que quando a pessoa está próxima da morte dela, a última coisa que ela quer é que você instale um antibiótico. Ela quer conforto do sintoma, ela quer conforto da dor, ela quer conforto da dispneia, né, na questão respiratória dela. E ela quer se despedir com todos os ritos que sejam necessários. Quer seja falar que ama, quer seja pedir perdão, quer seja falar sobre questões financeiras, quer seja finalizar algum projeto que ela terminava, enfim. Às vezes ela vai querer se despedir. Mas às vezes ela não vai se despedir porque a gente, enfermagem, que deveríamos estar lá fazendo esse tipo de cuidado e viabilizando esses recursos, a gente vai estar lá desesperado, gastando nosso tempo, dando conta de recursos terapêuticos que já não vão mais funcionar, tá? Então, muito boa a fala aí da Juliana. Mas piorando um pouquinho, gente, deixando o clima um pouquinho mais pesado aí, nós temos um quarto cenário, tá? Nós temos um quarto cenário, gente, que às vezes a gente vai precisar escolher quem vai utilizar aquele recurso, que é onde a gente está chegando muito próximo, tá? Vamos torcer para alguma coisa acontecer e para essa curva parar nos próximos dias. Porque se a curva não parar de crescer nos próximos dias, nós vamos precisar começar a escolher quem vão ser as pessoas que vão poder acessar o cuidado intensivo, tá? Aí, meus queridos, o bicho pega. É aí que a dor ética, que já existe normalmente, vai doer mais ainda, tá? Queria dizer para vocês que isso é uma realidade que está distante, mas isso é uma realidade que quase todos os países que tiveram um curso ruim da Covid enfrentaram e que nós estamos chegando lá, tá? É muito difícil que a gente não chegue nesse momento. Então, considerando, Catarina, vamos conversar sobre isso agora, tá? Como foi feito, né, a questão de alguns países que não tinham acesso a UTIs para os idosos, né? Sim, a gente vai entender o porquê, tá, Juliana e Catarina?
Então, a gente vai entender quais são as regras que estão sendo utilizadas em contexto mundial e que os comitês de ética, a Fundação Oswaldo Cruz, já vem se debruçando para preparar os profissionais para, tá? Então, hoje, vocês, felizmente, não vão precisar atuar nesse contexto pavoroso, né? Mas vocês agora vão deter essas informações e vocês vão poder propagá-la, tá bom, gente? Então, também tudo isso está lá na nossa apresentação que eu disponibilizei para vocês e está nos artigos que eu coloquei lá para vocês. Muito interessante os artigos, tá, gente? É tranquilo para ler. Sugiro que vocês leiam se tiverem maior interesse, tá? Então, considerando esse cenário 4, eu vou ler aqui, gente, bonitinho, e depois eu vou explicar, tá bom? Então, nós temos 5 níveis de prioridade. E vamos falar de prioridade uma por uma, tudo bem? Na prioridade número 1, lá nas diretrizes diz assim, que são os pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida, com alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. Entendi nada, professora. Então, vamos lá. Vamos entender o que é essa prioridade 1. Na primeira parte, ele vai falar pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida. Isso significa que são pessoas que já não necessitam apenas de monitorar. São pessoas que necessitam urgentemente de ventilação mecânica. São pessoas que vão precisar de drogas vasoativas para que elas permaneçam vivas, tá? Então, são pessoas que têm a probabilidade de morrer a qualquer momento se ela não for para a UTI. Nessa prioridade 1, a segunda questão que fala aqui é que ela tenha alta probabilidade de recuperação. Quando nós estamos falando, gente, de alta probabilidade de recuperação, nós estamos falando de comorbidades, nós estamos falando de grupos etários, tá? Nós estamos falando de grupos de risco. Então, aí, talvez comece a entrar um pouquinho do que Juliana falou da questão dos idosos, tá? Então, quando nós temos idosos, sobretudo idosos que têm grandes probabilidades, grandes comorbidades, são pessoas diabéticas, hipertensas, cardiopatas, pessoas com questões renais, pessoas obesas, asmáticas, DPOCs, enfim. Quando elas têm comorbidades muito sérias, a gente já sabe que ela não é prioridade 1. Por quê? Porque a probabilidade de ela se recuperar não é alta, tá? Então, relembrando, prioridade 1, primeiro ponto é a pessoa que precisa de suporte de vida urgente, senão ela morre. Número 2, que ela tenha alta probabilidade de recuperação. E número 3, que ela possa receber todas as ações terapêuticas que são necessárias. O que é isso, professora? Gente, de que adianta levar uma pessoa para a UTI se a pessoa não pode utilizar a ventilação mecânica? O que adianta eu levar uma pessoa para a UTI se ela não quer ser reanimada? Então, se a pessoa tem algum tipo de limitação terapêutica, se ela não pode utilizar de todos os recursos que a UTI tem para oferecer, não faz sentido gastar um leito de UTI com ela, né? Então, se é uma pessoa que é paliativa, não faz sentido a gente levar ela para a UTI se a gente sabe que ela não volta de uma reanimação. Ficou claro? Então, nessa prioridade número 1, a gente vai considerar essas 3 questões. Precisa urgentemente de suporte de vida, tenha alta probabilidade de se recuperar e que ela possa utilizar todos os recursos terapêuticos que uma unidade de terapia intensiva dispõe. Claro? Essa é a primeira prioridade. Então, tem uma lista de várias pessoas. Quem vai receber o leito primeiro são as pessoas que se encaixam nessa
prioridade, nesses critérios que a gente acabou de conversar. Ok, professora, a gente conseguiu colocar todas as pessoas que se encaixavam na prioridade 1 na UTI. Tá todo mundo bem, já tá todo mundo sendo atendido. Nós ainda temos leitos. Não dá para todo mundo, tá, professora? Não dá para os 20, mas dá para 17. Então, quem são as próximas pessoas da lista? Quem são as pessoas que se encaixam na prioridade 2? Prioridade 2, gente, vem dizendo assim, ó, que são as pessoas que necessitam de monitoração intensiva pelo alto risco de precisarem de intervenção imediata e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. Então, aqui, gente, nós temos uma pessoa que, embora já não esteja entubada, embora ela não esteja parando, entrando numa parada cardiorrespiratória, a gente está olhando para aquela pessoa, você está vendo que ela tem condições de sobreviver, mas que a qualquer momento pode zangar. E se ela zangar aqui, na nossa internação, ela vai morrer. Então, eu preciso levá-la para a UTI para monitorar ela cuidadosamente, porque qualquer hora pode zangar. E se zangar o negócio, a gente na hora intervém, tá? Então, nessa prioridade vai ser essa pessoa. Na prioridade 1 é a pessoa que já tá zangada. É a pessoa que já tá parando, é a pessoa que já necessita de ventilação mecânica. Na número 2 é a pessoa que, embora ainda não esteja nessa situação, ela é uma pessoa que pode evoluir, tá bom? Então, isso é importantíssimo de a gente pensar e de a gente diferenciar. Deixa eu lembrar aqui o que mais está escrito. Tá, e assim como a prioridade 1, também não adianta, ela vai parar a qualquer momento. Eu não quero que essa pessoa pare aqui, não, porque eu não quero fazer pacote. Então, o que eu vou fazer? Vou mandar ela para UTI, mesmo que eu saiba que ela não vai voltar. Eu não vou conseguir reanimar ela, mas eu não tô afim de dar conta disso aqui na minha unidade. Então, eu vou despachar ela lá para UTI. Não, né, gente? É uma pessoa que ela pode utilizar de todos os recursos que a UTI ela vai despender, tá? Então, é a pessoa que pode evoluir para algo muito ruim e que possa utilizar todos os recursos da UTI. Essa é a prioridade número 2, tá? Prioridade número 3. Ela diz bem assim, ó, que são os pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida com baixa probabilidade de recuperação ou com limitação de intervenção terapêutica. Então, aqui, gente, são as pessoas que pararam, que precisam de ventilação mecânica, mas são as pessoas que têm muitas comorbidades, são as pessoas que têm uma ou outra limitação, que a gente saiba que ela não pode utilizar tudo que a UTI tem para oferecer, mas ela pode utilizar um pouquinho, tá? Ela pode ainda se recuperar. Menos do que o pessoal lá de cima? Menos. A probabilidade, o prognóstico dela é piorzinho? É piorzinho. Mas a gente ainda pode ajudá-la se a gente intervir de imediato, reanimando, intubando e monitorando ela. Claro? Porém, gente, a gente já vai chegando aqui na situação 4. Assim como existia lá na situação 1 e a 2, a 1, que era da pessoa que tinha condição de se recuperar, que podia utilizar todos os recursos da UTI, na prioridade 1, a pessoa que estava ali já necessitando do recurso, e na prioridade número 2, a pessoa que tinha risco de precisar, a mesma coisa vai se dar com a prioridade 3 e a prioridade 4. Tanto na prioridade 3 como na prioridade 4, são as pessoas que têm alguma limitação na utilização dos recursos, são as pessoas que têm um prognóstico piorzinho, tá? Só que na prioridade 3 é a pessoa que precisa disso de imediato, e na prioridade 4, gente, é a pessoa que pode evoluir, que a qualquer momento vai precisar ser entubada, que a qualquer momento vai precisar ser reanimada, tá?
Mas aqui nós temos as pessoas que têm uma chance piorzinha, tá? Gente, eu não sei o que tá acontecendo aqui, parece que tá rolando um jogo de luzes aqui na minha casa, que tá variando, né? Cada hora fica amarelo, azul, branco. É para dar uma emoção aqui na aula. A gente pensa nisso. Na prioridade 1 e 2 são as pessoas que têm um bom prognóstico, que têm muita possibilidade de se recuperar. Na prioridade 3 e 4 são as pessoas que têm menos probabilidade de se recuperar. Mas que ok, ainda tem vaga, né? Então, vamos colocar a galera. 3 e 4. Na 5, gente, são as pessoas que já estão com a doença em fase de terminalidade, que foi a que a gente conversou lá no cenário 3, tá? São as pessoas que já estão necessitando de uma ventilação, são as pessoas que estão em risco de parada cardiorrespiratória, mas que está muito claro para a gente, dentro da forma como a doença vem evoluindo, que ela não vai voltar, que não adianta que se a gente botar ela no respirador, ela só vai ficar 7, 8, 9, 10 dias no ventilador e vai morrer mesmo assim. Então, na prioridade 5, mesmo que a gente tenha leitos de UTI, a gente não vai colocá-la na UTI, tá bom? Então, a prioridade 5 é no que a gente já conhece como cuidados paliativos exclusivos. Então, uma pessoa que a gente já sabe que não tem como ela evoluir para uma melhora clínica, para uma cura clínica, a gente vai prover toda a qualidade de vida que aquela pessoa necessita. Ah, professora, se tem leito na UTI, por que eu não vou dar mais alguns dias para ela? Basta vocês olharem relatos de pessoas, gente, que estiveram na UTI. Relatos de dor, relatos de se sentirem aniquiladas, relatos de sede, de frio, de desespero, tá? Então, para uma pessoa que sabe que vai morrer, não é melhor ficar numa situação mais confortável? Não é melhor ficar no quarto, sem um tubo na garganta, podendo conversar, né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Então, na prioridade 1, 2, 3 e 4, a gente vai pensar em UTI. Já na unidade 5, se tem uma pessoa na prioridade 5, a gente já nem vai colocar ela na equação de ir ou não ir para UTI, tá? A gente já vai descartar essa possibilidade. Ficou claro, gente? Eu sei que é muita informação, mas isso fica bem claro lá na portaria. Então, vale a pena que vocês olhem, vocês memorizem, tá? Que vocês entendam o porquê. Que aqui a gente se dedicou a entender o porquê. E aí lá, vocês vão, quando vocês entenderam esses porquês, quando vocês olharem lá as prioridades, vai ficar mais claro a questão de memorizar as prioridades, né? Deu para ouvir? Professora, Oi. boa noite, tudo bem? Tudo bem, gente? Esse tipo de atendimento, de separar os grupos, acontece também no atendimento pré-hospitalar, né? Na parte de grandes catástrofes, atendimento a múltiplas vítimas, eles também separam por tipo de casos, né? Eles separam, aí eles colocam os panos vermelhos no chão, quando é atendimento de múltiplas vítimas, aí tem o pano vermelho, o pano amarelo, o pano verde, eles vão colocando as vítimas, dependendo da situação que elas se encontrem, em cada espaço desse, né? Perfeito, muito bem lembrado, é exatamente isso. Porque eles precisam priorizar ali quem é que vai morrer mesmo, que não vai suportar o transporte até o hospital, e tentar priorizar as pessoas que conseguem suportar o transporte para que cheguem no hospital e recebam um melhor cuidado, né? Uma melhor atenção. É bem triste, gente, é bem doloroso, tá? É uma coisa que vocês vão se acostumando, que vocês vão entendendo aí ao longo da vida profissional de vocês, mas é necessário que a gente compreenda que vai acontecer, tá? E que agora no Covid isso vem já começando a acontecer em alguns hospitais. Deixa eu ver aqui a Rebeca. No caso de ter apenas um leito de UTI e 2 pacientes no mesmo estado, as mesmas chances de evolução. A única diferença entre os dois é a idade. Por exemplo, um com 25 e um com 50.
A idade é um determinante? Sim. Tá? Mas assim, Rebeca, eu vou te acalmar o teu coraçãozinho, porque é raro isso acontecer, né? As pessoas são muito diversas, têm condições de saúde muito diversas. Então, às vezes, pode acontecer que existam outras questões aí envolvidas. Por que eu tô falando isso, gente? Porque, por exemplo, eu sou asmática. E, por exemplo, a Rebeca, eu não sei quantos anos a Rebeca tem. Rebeca tem 20 anos, né? Rebeca tem 20 anos, eu tenho 29 anos. Em teoria, somos duas cidadãs jovens, Rebeca mais jovem do que eu, mas ainda assim jovens, né? Duas cidadãs que ainda têm muita condição de contribuir para a sociedade. A gente tem uma maior condição aí de evoluir bem após o Covid. Porém, a Rebeca, ela não tem asma. E eu tenho asma. Eu e a Rebeca tivemos contato com a mesma pessoa com Covid. A pessoa tossiu bem na nossa cara. A mesma pessoa que tossiu na minha cara, tossiu na cara da Rebeca, né? E aí, dificilmente, a Rebeca, ela vai cursar naqueles cenários, lembra? Lembra que a gente falou do cenário 1, no cenário 2, no cenário 3, onde a pessoa vai piorando? Então, Rebeca, é muito difícil que, por exemplo, duas pessoas com bom prognóstico, com a mesma idade, estejam no mesmo hospital, requerendo o mesmo leito. Porque é mais raro que uma pessoa que esteja lá na prioridade 1 esteja lá, entendeu? Então, assim, em termos de probabilidade, matematicamente falando, isso é mais raro de acontecer. Mas se acontecer, sim, tá? Alessandro fez uma pergunta aqui. Mas não devemos tentar até o último instante? Acho que não devemos deixar de tentar pela vida. Alessandro, dói, né? Eu sei que dói. Mas não, tá? A gente não pode, porque existem preceitos maiores, preceitos éticos, construções muito maiores e muito bem consolidadas que dizem isso. Agora, é um hospital que tem trocentos leitos lá disponíveis. Hospital particular, né? Hospital particular, 300 leitos lá disponíveis. Plano de saúde tá doido para colocar uma pessoa na UTI para faturar. Posso colocar? Aí vai caber a gente, como profissional, ter a empatia e a gentileza. De deixar muito claro para a pessoa. É aí que entra a questão da comunicação. Olha, seu fulano, você tem consciência da gravidade da sua situação? Seu fulano vai falar, olha, eu sei que eu tenho isso, isso e isso, minha filha. Seu fulano, essa doença X, essa sua condição X, vai permitir que o senhor tenha muito poucas chances de sobreviver. O senhor está consciente disso? O senhor está consciente que a probabilidade de o senhor sobreviver é muito, muito, muito pequena? Estou consciente, minha filha. Seu fulano, estar em ventilação mecânica significa que o senhor vai estar com um tubo na garganta do senhor e que o senhor não vai poder se comunicar. Significa que o senhor não vai poder levantar do leito. Significa que o senhor vai precisar de cuidados com higiene, cuidados com quando o senhor urinar, quando o senhor evacuar. O senhor tem consciência disso? Tenho, minha filha. Seu fulano, você tem consciência que se o senhor for para a UTI, o senhor vai ver pessoas várias morrendo ao seu lado? E o senhor vai estar consciente disso? Tô consciente, minha filha. Seu fulano, o senhor sabe que se o senhor estiver lá na UTI, o senhor pode sentir muita sede, o senhor não vai poder falar com a equipe que o senhor está com sede. O senhor vai estar com fome, o senhor vai estar com medo e não tem como o senhor conversar. Tô consciente, minha filha. Então aí,
Havendo recurso, havendo disponibilidade e a depender da gestão de leitos, pode ser que isso aconteça. Mas não é obrigação da equipe, porque infringir isso significa que a gente está abrindo mão do nosso código de ética, tá? O nosso código de ética, ele é muito claro lá nos artigos que eu falei para vocês. A gente tem o respaldo e a proteção ética de cuidar dessa pessoa em cuidados paliativos, em detrimento de a gente tentar prolongar a vida dela a todo custo, sendo que isso não vai ser produtivo. Isso, inclusive, provavelmente vocês viram isso lá na primeira disciplina de ética. Isso daí, gente, se chama distanásia, tá? Isso daí é uma das questões éticas mais graves que existem, que é um profissional de saúde que visar prolongar a todo custo uma vida que ele sabe que não tem como melhorar, só porque ele quer, porque ele não quer deixar a pessoa morrer, né? Então, isso daí é uma questão de comunicação, mas é uma questão de o profissional de saúde se olhar com clareza e entender que, às vezes, não é o usuário, às vezes é o próprio profissional da saúde que é tão amedrontado com a morte que ele não suporta a morte do outro, né? A gente vai entender um pouquinho melhor isso no nosso próximo bloco. E a Vitória colocou bem assim: mas e se você tentar e a pessoa ficar em estado vegetativo? Acho que não era bem o estado que ela queria. Eita, que vocês estão aí, ó, visualizando os piores quadros. Agora, tu imagine se isso acontece, né? Por isso que a gente fala que é tão importante a gente deixar muito claro para o paciente e para a família, né? Porque todos os procedimentos que vocês vão aprender aí ao longo de toda a trajetória de vocês, o curso, são procedimentos que trazem riscos para essa pessoa. E essa pessoa precisa conhecer esses riscos e arcar com esses riscos. Por isso que quando... Deixa eu olhar aqui. Por isso que quando o Alessandro perguntou isso, eu falei, olha, você tem que conversar com a pessoa precisa ter muita clareza, né? Porque quando a coisa acontece, fica um pouco mais difícil. Então, se a gente está provendo um cuidado que traz riscos, que traz desconfortos, a gente precisa comunicar para essa pessoa e a gente precisa documentar no nosso prontuário. Lembra que eu fiz uma videoaula lá atrás falando da importância da anotação? Gente, a única coisa que protege vocês é a anotação de enfermagem, tá? E partilhar aí decisões. Me lembro de ter conversado com vocês, acho que na própria videoaula, falando assim, gente, não quero assumir o pepino só para vocês. Partilhem. Porque quando vocês estão submetendo um usuário a uma situação que pode levar a um risco, se vários profissionais estão sabendo, se vários profissionais vão lá no leito do paciente e conversam com ele sobre isso, e vários profissionais anotam que isso foi esclarecido, pelo menos vocês estão protegidos e a pessoa teve o direito de escolher, tá, Vitória? Não sei se respondeu a sua pergunta e também não sei se eu respondi a sua pergunta, Alessandro. Ana Paula agora fez uma outra pergunta. Professora, eu vi em um código de ética, se eu não me engano, a gente pode optar pela recusa de realizar abortos? Nesse caso, no tema de hoje, aborto sim, tá? Você tem todo o direito, você é respaldado no código de ética de que mesmo se sejam abortos previstos por lei, você tem o direito de recusar, né? Afinal de contas, como é uma questão... A gente vai até conversar um pouco melhor sobre o aborto na semana que vem, vai pensar um pouquinho mais sobre isso. Mas como é uma questão que não tem uma resposta ética adequada, você como pessoa pode se recusar a não realizar. Então, gente, geralmente, por exemplo, numa situação de aborto, nós temos, né, equipes profissionais que se propõem, tá? A realizar os abortos quando necessário. Mas o aborto tá muito claro, gente. O aborto tá muito claro lá no nosso código de ética, tá?
Agora, essas questões que estão envolvidas com a morte ou morrer, que é o que a gente vai conversar um pouquinho melhor na semana que vem, elas são mais delicadas, né? Elas são mais delicadas porque elas têm muito da compreensão do que o ser humano tem perante a morte e de como o ser humano está pronto para lidar com essa morte. Então, eu acredito que vocês já tenham debatido um pouquinho lá na primeira disciplina de ética da questão da distanásia, da eutanásia, da ortotanásia e do suicídio assistido, a gente vai ver que entre um e outro, gente, é uma pelanquinha, sabe? Sabe uma pelanquinha que separa uma da outra? Então isso é muito delicado, né? Muito delicado. E o nosso código de ética, ele ainda é muito incipiente. Então recusar ou não recusar é algo que é muito delicado, sabe, Rebeca? Foi a Rebeca que perguntou? Foi a Ana Paula. Então, Ana Paula, essa é uma questão muito interessante, mas eu acho que ela tem mais a ver com a semana que vem, tá? A professora tá preparando, assim, um negócio com muito carinho para vocês. Peço que vocês, por favor, leiam, porque eu estou debruçada nesse material. Foi um material que eu não tive na faculdade, tá? Estou debruçada oferecendo esse material, preparando com muito carinho esse material para vocês. Então, eu acredito que quando vocês lerem um pouquinho desse material, quando a gente venha na semana que vem para a nossa aula síncrona, a gente consegue conversar sobre essas questões de recusar e não recusar de uma forma mais substancial. Bom, Ana? Então, aguardemos os próximos capítulos da nossa novela. Vamos ver aqui. Rebeca. Eu acho que além de tentar a todo custo salvar a vida do paciente, é importante que o profissional da saúde possa garantir uma morte boa, em paz, porque não adianta ficar tentando algo inevitável que só trará dor e sofrimento ao paciente. Por aí que a gente pensa os cuidados paliativos exclusivos, né, Rebeca? É por aí que a gente pensa na necessidade que a gente precisa, enquanto profissional de saúde, olhar para a nossa própria morte, né? Eu vou partilhar aqui uma coisa com vocês, é uma coisa que a gente conversa um pouco melhor em saúde mental, mas nada impede que a gente debata aqui, por exemplo. Mas quando a gente trabalha em áreas que são mais críticas, nesse sentido de lidar com a morte, a gente vai perceber que os profissionais que trabalham nessas áreas mais críticas, eles precisam de acompanhamento psicoterápico, né? Porque é muito difícil, porque eu fico aqui falando na teoria de separar o que é a nossa crença, as nossas compreensões, as nossas atitudes do outro, parece tudo muito simples. Mas na prática não é tão simples, né? Então, quando a gente está lá no beira-leito, segurando a mão de uma pessoa que está morrendo, isso não está tão claro. Então, é por isso que a gente tem, semanalmente, a gente deita lá no divã, a gente senta com um psicólogo e a gente conversa sobre essas questões. Pra gente entender por que eu tentei tão obstinadamente, por exemplo, salvar uma vida que eu sabia que não ia funcionar, né? Então, eu, por exemplo, dentro do meu processo psicanalítico, né? O que eu descobri? Eu descobri que quando eu entrei lá, jovenzinha, na enfermagem, eu queria salvar as pessoas. Eu queria deter a morte, né? Quando eu comecei a olhar para a morte, né? Porque eu logo no início da minha vida profissional, já comecei a trabalhar nos cuidados paliativos, né, gente? A gente já começa na pauleira. E aí, enfim, lá na minha formação, eu queria deter a morte. Eu queria salvar vidas, né? Lá no meio da minha graduação, eu tive uma situação muito específica, né? Eu tive um tio meu que era muito querido, que faleceu de câncer hepático. Meu tio, gente, morreu assim da cor da minha tela, sabe? Bem quitérico, bem amarelinho, bem triste. Ele era um tio que eu amava muito. Ele faleceu na sexta tarde. E aí, na segunda pela manhã, eu fui pro estágio, porque eu era aquela aluna obstinada. Eu cheguei pra professora, eu falei assim, professora, eu vim pro estágio, mas eu só tô aqui de corpo presente, porque aconteceu isso e isso. A minha professora, gente, não vamos entrar nesse mérito de se isso é certo ou errado, mas só por uma perspectiva de informação, o que ela fez?
naquele dia ela me colocou para cuidar de um paciente terminal de câncer hepático, né? E foi naquele exato momento da minha graduação que eu percebi que eu não ia nunca poder deter a morte. E foi aí que eu comecei a me aproximar da área da tanatologia, dos cuidados paliativos e da saúde mental, tá? Então, gente, conforme eu fui olhando para minha trajetória, eu fui entendendo o porquê que eu ouvia sobre a morte ou morrer de uma outra perspectiva. É muito importante que a gente olhe com muita bravura para isso, quando a gente se torna profissional da saúde. Porque é só olhando com bravura para o que a gente é que a gente vai conseguir separar o que a gente é do outro. E a gente não vai levar ao outro a um sofrimento, né, como a Rebeca trouxe. Só porque a gente quer salvar ele a todo custo, né? Porque às vezes, se a gente for parar para pensar também no que a gente também quer uma morte boa. Tenho certeza que nenhum de vocês vai querer morrer lá na UTI, cheio de lesão por pressão, entubado, com sede, com frio. Eu acho que ninguém quer isso, né? Acho que todo mundo prefere ir a óbito num leito de um hospital ou na sua casa, com a sua família, comendo com a sua comida quentinha, né? Com as suas pessoas te amando. Então, quando a gente tá falando de fazer esse tipo de escolha, gente, significa olhar pra gente e encontrar no outro algo que também é nosso, que é a nossa humanidade, tá bom? Juliana perguntou: eu sei que não é obrigação do técnico falar com os familiares, mas como fica nesse caso? Comunicar para os familiares que estamos no caso que está, só esperando a morte do paciente. Juliana, comunicação de más notícias é atividade do médico, tá? Em teoria. Porém, o que a gente compreende na nossa prática, né? Agora saindo um pouco do Covid, né? Porque o Covid acaba sendo uma situação bem pontual. Então, no Covid não vai ter muito vínculo. Ainda, peraí, gente, que a Beijo deitou em cima também. Pronto. Mas quando a gente tem um pouco mais de vínculo com o usuário, quando o usuário tá mais apegado a um profissional da equipe, que isso é muito natural. Vocês vão ver que tem um usuário que vai ficar pedindo vocês na escala, que ele fique na escala de vocês, ou ele não vai querer olhar para sua cara, porque isso é natural. Assim como a gente gosta mais de fulano e não gosta de ciclano. Então, às vezes, quando a gente está falando de comunicação de más notícias, embora seja um médico quem comunica essa má notícia, o médico não precisa comunicar sozinho, né? E essa comunicação de má notícia, ela vai requerer que esses profissionais que têm um vínculo com essa pessoa auxiliem, né? Porque vejam, imaginem, né? Uma pessoa que tá com Covid mesmo. E ela ficou lá na internação 4, 5, 6 dias. E você tá vendo que ela não vai melhorar, mesmo que o curso da doença não tá favorável, que vai evoluir a óbito. O médico, gente, passou rapidamente, uma vez no dia, cada dia um médico, né? Cada dia um médico passou lá. Mas aí, tá lá a Juliana. Ia viajar, né? A Juliana decidiu viajar lá na outra semana e trocou um bocado de plantão para poder liberar uma semaninha lá na frente. Aí a Juliana ficou no plantão justo nos 5 dias que essa paciente estava lá internada. Essa paciente aprendeu a gostar da Juliana. E aí, às vezes, aquele médico que não tem esse vínculo afetivo com essa usuária, ele vai requerir a sua presença, tá? E ele vai solicitando realmente a sua ajuda no processo. Então, no processo de comunicação de má notícias, pode haver o acompanhamento dos profissionais de enfermagem, do serviço social, psicólogos, né? Tudo vai depender de como o vínculo ele se estabelece. Com relação ao técnico de enfermagem, gente, é uma longa discussão, uma discussão que eu espero que vocês se apropriem agora dentro desse percurso profissional de vocês, porque o técnico de enfermagem é o técnico do profissional de enfermagem, do
Ai, meu Deus. Ao profissional técnico de enfermagem, não cabe, enquanto competência privativa, que vocês façam a avaliação, né? Eu não sei se vocês lembram lá, quando a gente falou da questão da consulta de enfermagem, da prescrição de cuidados, né? Essa avaliação, gente, a avaliação dos dados não cabe ao técnico, cabe ao enfermeiro. Quando eu estou falando que não cabe, não significa que vocês não vão saber realizar isso. Porque eu espero do fundo do meu coração que vocês sejam técnicos excelentes e que mesmo com a formação técnica, vocês desenvolvam a capacidade clínica de olhar e fazer essa concatenação. Mas vocês não podem chegar lá e falar, olha, eu tô vendo aqui que a probabilidade de você sobreviver é muito pequena. Isso é uma infração ética, tá? Vocês não podem fazer isso. Mas vocês podem ir com um médico e o médico falar assim, Juliana, você pode contar um pouquinho pra gente de como ficou, por exemplo, a saturação? Aí você, então, fulano, você lembra que eu vim aqui e a gente instalou oxigênio, fulano? Você lembra que eu vim aqui e aí eu te falei que a sua saturação estava 84, fulano? Então, o técnico de enfermagem, ele tem a obrigação de prestar informações que são objetivas, os dados, né? Vocês não podem falar, olha, 84% de saturação é muito ruim, fulano. Acho que você não tem nem 5 horas de vida. Isso não pode, o técnico de enfermagem não pode falar isso. Mas você vai dar a má notícia a partir do momento que, numa verificação de sinal vital, você foi lá e falou assim, fulano, a sua saturação tá 90%. E aí, depois, quando você vai verificar de novo, você vai falar assim, fulano, a sua saturação tá 86%. Isso já é uma má notícia. Você não está oferecendo um julgamento clínico que não cabe ao técnico de enfermagem. Mas você está comunicando para aquela pessoa a partir de dados objetivos. Fulano, a sua respiração tá meio rapidinha, né? Eu contei, a sua respiração tá mais rápida. Fulano, você tá com a pressão tanto por tanto, né? Então, isso também é comunicar má notícia, sabe, Juliana? Isso também é comunicar a esse paciente o que está acontecendo. Você não pode fazer um julgamento clínico, mas você está comunicando o tempo inteiro o quadro dele. Ficou claro? Só aqui, eu acho que ficou faltando só uma coisinha. Só um minutinho. Acho que ficou faltando só uma conclusãozinha aqui da nossa aula. Sim. Também existe uma grande questão ética, tá? Que vem sendo debatido no mundo inteiro. Em muitos países isso já foi implementado, mas aqui no Brasil isso ainda não foi, tá, gente? O que a gente compreende, né? A gente compreende que às vezes não, dentro da nossa situação de saúde nacional, nós temos muitas pessoas, em termos de probabilidade, muito mais gente depende do SUS do que do serviço particular, né? Embora nós tenhamos muitos leitos no SUS, é muito, 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 muito mais gente que precisa do SUS, tá? Então, o que a gente vai ver acontecendo? A gente viu acontecendo aí no cenário mundial que os leitos nos serviços públicos, eles eram ocupados muito mais rapidamente do que os leitos particulares. Então, o que a gente viu? Morria, a morte, ela tinha condição social. Tá, gente? Isso é muito triste. Quem tinha dinheiro, tinha acesso a recurso. Quem não tinha dinheiro, entrava aí nesses critérios de prioridades e às vezes não podia ter o recurso que seria necessário. Então, dentro deste contexto, muitas autoridades em contexto mundial criaram o que aqui no Brasil vem sendo debatido com o nome de fila única. O que é isso, gente?
É uma política pública de saúde governamental dizendo: galera, não tem rico, não tem pobre, não tem SUS dependente e não tem usuário do serviço privado. Aqui, todo mundo que precisa de UTI vai entrar numa regulação única. Todo mundo vai fazer parte de uma fila. Nesse sentido, o primeiro da fila, mesmo que seja por exemplo, do serviço privado, se o primeiro leito que vagar for no serviço público, ele vai para o serviço público. Se uma pessoa que não tem convênio e está precisando da fila, se ele for próximo da fila, ele não vai precisar esperar vagar um leito no serviço público. Ele vai para o serviço particular, se lá no serviço particular tiver leito. Isso, gente, é uma estratégia que se mostrou muito importante, muito benéfica e que foi muito importante para minimizar as iniquidades existentes nos acessos aos serviços de saúde, para que a gente não veja que só morre pobre, tá? Aqui no Brasil, as discussões elas ainda estão muito incipientes, vem sendo debatido dentro de alguns espaços acadêmicos, né? Eu tenho uma colega lá na Fiocruz que faz mestrado comigo, que ela está atuando diretamente nisso, provendo aí, reunindo todos os dados para tentar transformar esses dados em uma política pública que crie uma fila única, de modo, gente, a prover uma assistência em saúde que não seja tão injusta para quem não tem acesso aos serviços particulares. Bom? Ficou claro sobre essa questão da fila única? Deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa. Sim, como eu disse para vocês, debater essas prioridades, gente, é uma questão muito delicada. É uma questão que não pode ser tomada por só uma pessoa. Então, nós temos em todos os hospitais formando equipes consultivas, de modo a permitir que essa tomada de decisões, elas sejam, que elas sejam pactuadas e que elas não sejam injustas, né, enviesadas. Por último, gente, para a gente pensar aí no contexto do Covid. Quando eu falei para vocês que for chegado o momento doloroso de perceber que um paciente da minha escala, que eu gosto tanto, seu fulano, não tem como melhorar do Covid. E agora? Gente, é tarefa da enfermagem sentar, conversar, ouvir aquela pessoa, tá? Às vezes, você não vai poder oferecer um ventilador mecânico, mas você vai poder chamar o capelão. Às vezes, você não vai poder reanimar aquele paciente, mas você vai poder pegar o tablet para permitir que aquele senhorzinho converse com a filha dele que está lá no outro canto do país. Às vezes, você não vai prover determinado cuidado que é de uma maior complexidade, mas você vai ligar para a família dele falando: olha, vem aqui ficar com seu fulano hoje, ele está com saudade de você. Seu fulano está querendo ver você, né? E quando for chegada a hora da despedida, quando seu fulano, ele está em processo ativo de morte, que ao invés de você ficar lá de butuca querendo reanimar ele, você vai ligar para aquela família e você vai falar: galera, tá na hora, venham, tá? Então, gente, ampliemos aí o nosso olhar sobre o que é o profissional de enfermagem, tá? A profissão de vocês é muito maior, é ainda mais bela e tem ainda muito mais campos para vocês atuarem, tá? Como diz aí a minha mãe, existe mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, tá? Então, explorem, se aventurem e, gente, lembrem-se sempre dessa disciplina de ética, sabe? É uma disciplina que normalmente muitos profissionais
ignoram, acham que é uma disciplina chata, porque não tá vendo procedimento, porque não tá funcionando, porque não tá fazendo curativo. Que saco, ética, não quero fazer ética. Mas, gente, se apropiem, guardem isso com carinho. Se ficou algum vídeo que vocês gostaram mais, guardem esse link, guardem essas apostilas, porque isso aqui que a gente está debatendo, vocês vão ver que vão perpassar todas as áreas, tá bom? Ficou mais alguma dúvida? Nadinha, Dinha? Pessoal, só uma questão, tá? Essa semana e a próxima semana nós estamos entrando em assuntos que são muito delicados, né? Nós estamos falando sobre aborto, nós falaremos na semana que vem sobre suicídio, falamos sobre cuidados paliativos, sobre a morte e morrer. Então, quando eu falo pós-morte, né, processo de luto, perfeito. Só adianta que processo de luto vocês vão ver na próxima disciplina com a professora Evelyn, tá bom? Isso aí vocês vão ficar aí no gostinho de quero mais, que vai ser a nossa próxima disciplina, tá? Mas a gente vai sempre entrando em contato, gente, nesse momento, com disciplinas que são um pouquinho dolorosas, né? A gente não tá falando lá de centro obstétrico que você vai ver uma mulher sofrendo as contrações do parto e de repente vai aparecer um molequinho vivo, chorando e feliz porque nasceu, né? Aqui nós estamos... Semana que vem não esqueçam os óculos 3D e a pipoca. Gente, eu não sei se óculos 3D, tá? Mas um óculos que proteja vocês aí desse amarelão da imagem da professora aqui, porque alguma coisa está acontecendo, tá? Algo de errado não está certo com esse computador. Mas enfim, galerinha, compreendam que a gente está entrando em contato com questões tão delicadas, né? Com questões que tocam tanto a gente, com questões, gente, que mobilizam tanto a gente, tá? A professora entende vocês, a professora já esteve nesse local de entrar em contato com esses conteúdos a primeira vez. E eu sei o quanto que é doloroso essa questão de salvar ou não salvar, de tô sendo certo, tô sendo errado, não quero ver o outro morrer. Então, gente, estou com vocês no chat, tá? A nossa participação no chat tem aumentado gradativamente, mas eu acho que vocês não têm aproveitado tão bem essa oportunidade. Ficou alguma questão? Ficou alguma angústia? Venham conversar comigo no chat, tá? Venham conversar comigo no chat para que a gente permita espaços de elaboração desses conteúdos. Afinal de contas, não vai ser só lendo uma apostila que vocês vão aprender a se diferenciar do outro. Não vai ser só lendo uma apostila que vocês vão entender se a obstinação de vocês em salvar alguém é cuidado ou é medo da morte, né? Então, é nessa conversa que a gente cresce, tá bom? Então, nós temos aí alguns minutinhos. Eu vou deixar aqui aberto, o microfone aberto. Gostaria que vocês falassem um pouquinho da percepção de vocês, de como foi entrar em contato com isso, como vocês estão se sentindo, né? Como é que tá sendo esse contato? Falem comigo, por favor, porque eu sou carente. Professora, eu tô gostando muito das aulas, tô achando muito, assim, é como se cada aula abrisse uma nova brecha, um novo horizonte, coisas assim tão simples que às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente não percebe. E eu acredito que nessas aulas a gente está tendo mais aproveitamento do que até na própria sala de aula, porque na sala de aula, às vezes a gente ficava disperso por qualquer coisa. Tipo, um aluno ria do lado, aí já via, olhava para ver o que era, e aqui não, aqui cada um tem seu momento de fala, então a gente respeita, né, quem quer falar, e às vezes quem não quer também, porque é um pouco vergonhoso, né, mas aí a gente vai perdendo a vergonha, que nem nas primeiras aulas, quase ninguém participava, e hoje várias pessoas se manifestaram, eu acho que isso vai só evoluir, né. Muito bem, Catarina. Eu tenho percebido, na verdade, eu comentei isso no início da aula passada e reitero, né?
tem sido uma experiência muito boa estar com vocês em EAD, né? Porque a gente fica às vezes pensando que o ensino no EAD é um ensino empobrecido e na verdade o que eu tô vendo é exatamente o contrário, né? Eu tenho visto vocês evoluindo assim, parecendo uma Ferrari, né? Eu tô vendo vocês desenvolvendo assim argumentos muito ricos. Eu estou percebendo vocês assumindo uma postura ética muito interessante, né, gente? Eu fico muito orgulhosa com a maturidade de ver vocês debatendo nos fóruns, porque eu sei que, por exemplo, o fórum essa semana é uma questão polêmica ao quadrado, né? Dificílimo falar de aborto. Falar de aborto é dificílimo porque eu tenho certeza que cada um aqui tem uma vivência e uma compreensão muito específica do aborto, né? E o como que tem sido gostoso para mim ver que vocês, quando vocês vão construir os argumentos de vocês, que vocês não venham só no eu acho, né? Não que eu acho não tenha valor, porque eu acho que vocês têm direito de fazer isso na vida de vocês. Uma mulher, por exemplo, que engravida, ela tem total direito de não querer abortar, né? Mas quando a gente está debatendo num espaço de saúde, a gente precisa buscar teoria, né? Buscar teoria, buscar leis, buscar políticas públicas que nos embasem. E eu acho que vocês têm apresentado muita maturidade nesse processo, sabe? Eu tenho estado muito orgulhosa de vocês. Provavelmente a gente ainda não sabe como vai ser, né? A Dailene mandou mensagem para vocês ontem, né? Falando desse prazo que foi colocado, dia 31. A gente ainda não sabe. Eu acredito que isso mude, gente, pelo que a gente conversou no início da aula, né? A gente vai começar a observar um sistema que tende a entrar em colapso. Vamos torcer que não, né? Vamos torcer que aconteça um revestreze epidemiológico aí. Mas, acontecendo esse revestreze epidemiológico, a gente não vivenciando esses riscos, provavelmente a gente esteja junto aí em sala de aula e espero que vocês venham aí com essa posição de diálogos, tá, gente? Porque se nós voltarmos para a sala de aula, a gente vai voltar no olho do furacão da saúde mental. Que é uma disciplina que a professora Evelyn não gosta, ó, nadinha, viu? Então, a gente vai continuar privilegiando esses espaços de diálogo. Obrigada por ter trazido essa percepção, viu, Catarina? E Alcemar, que também falou que concorda. Gente, que mais? Vocês não querem me dizer como é que tá sendo lidar com essas questões da morte? Tá tendo pesadelo? Tá achando sofrido? O coração tá apertado? Como é que tá sendo isso? Podem falar no chat ou pegar o microfone. Mais alguém, gente? Façam fila, por favor. Fila única, tá? Fila única, por favor, devagar, porque eu não tô conseguindo acompanhar. Bem, gente, mas não tem problema não. A gente compreende que às vezes essas questões são muito particulares, tá? Se vocês quiserem conversar comigo sobre alguma questão que surgir, vocês podem me procurar no privado, se for algo muito particular, tá? Mas no privado não muda, tá, gente? Não muda, nada de WhatsApp da professora, que a professora não consegue acompanhar. Mas se for alguma questão delicada, vocês podem me procurar no privado. Não sendo uma questão particular, mas uma reflexão, me busquem na sexta-feira pra gente bater um papo, tá bom? Acho meio difícil o retorno às aulas, porque a aula remoto no hospital HFA meio inviável. Eu não sei nem opinar, tá, gente? Eu diria pra vocês que eu tenho uma opinião XYZ. Eu, professora Evelyn, acompanhando todos os dias cuidadosamente aí as questões de mortalidade, me preocupa, é uma estratégia que me preocupa muito, né? Mas vamos ver qual vai ser o entendimento político, né? Afinal de contas, numa perspectiva de política pública em saúde ou política pública em educação, a gente precisa
dos nossos porta-vozes, né, que são os políticos. Então, vai depender muito do entendimento de quem tá lá. Então, aguardemos aí os próximos capítulos da nossa novela da Covid, tá bom? Mais alguma coisa? Como diz a Ana Paula, aí é vácuo.com. Estamos todos na era informatizada, até os vácuos aí eles vêm digitalizados, tecnológicos, né, gente? Então tá, galerinha. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, tá? Façam aí o nosso fórum polêmico dessa semana. Jonathan, também tô? Não vou mentir pra você, não. Eu só almocei, tá? Então, provavelmente eu vou pegar uma bolachinha de sal ali, que é o que tem pra janta, tá? Então, todo mundo aí em breve vai aí pra sua bolacha de sal, pro seu pão de queijo, pro seu miojo. Temos fé. A novela tá acabando, Quanto a isso, eu não posso fazer muito, Ana Paula. Sinto muito pra você. Então tá, galerinha. Respondam o fórum com bastante responsabilidade ética, nada de discussão no achômetro, nada de discussão no sentido de dói em mim ou não dói em mim, tem que matar, não tem que matar, a mãe é ruim, o bebê na vida, enfim. Vamos trazer construções numa perspectiva ética, que eu tô vendo que vocês têm muita capacidade. Amanda vem aqui fazer inveja, né, no final da aula, nos 45 do segundo tempo, falar que ela vai comer miojo, humilhar a gente, que vai pro biscoito de sal e pro miojo, né, Jonathan? Mas tudo bem, a gente supera e semana que vem a gente vai trazer uma comida mais gostosa. Pipoca. Sonhar com os temas do fórum é normal? Catarina professora mesmo, né? Professora mesmo, eu sou mestranda, né? Eu sou mestranda na Fundação Oswaldo Cruz. E eu trabalho com educação para a morte. E ontem eu passei um dia realmente, eu tava fazendo umas leituras um pouco punks, e essa noite eu tive pesadelo, tá? Então é normal sim. Agora, se estiver pegando, se estiver dolorido, podem chamar a professora que a gente bate um papo, tá bom? Não tem nenhum problema. Enquanto o sonho não tá doendo, enquanto o sonho não tá prejudicando vocês, pode continuar sonhando. Começou a doer, vem conversar comigo, tá? Juliana. Ai, gente. Pelo menos vocês estão aprendendo, né? Espero que tenha sido uma experiência construtiva aí, brincar de parecerista. Então tá, galerinha. Então ficamos combinados assim, vocês não me ligam, eu não procuro vocês. Sexta-feira nós temos chat de 18 às 20, tá? O chat está lá na parte inicial da nossa sala de aula, onde tem as instruções, onde tem as notas. Cliquem lá no chat, tira dúvidas e venha bater um papo com a professora para que ela não fique, segundo a grande filósofa Ana Paula, no vácuo.com. Tá bom? E não sofram, gente, divirtam-se. A intenção é que seja divertido. Divirtam-se. Tá bom? Mais alguma coisa? Não? Então tá, galera. Vai pra novela, vai comer, vai fazer exercício, vai cuidar do menino, tá? Um beijinho. Até semana que vem. E se precisando, é só me chamar. Tá bom? Um cheiro. Boa noite.